Eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre sonhos. Amém? Quem é que já sonhou? Tanto o sonho aquele que nós sonhamos quando comemos demais, né? Quando jantamos uma janta muito forte, e acabamos tendo um sonho, a gente acorda, pastor, eu tive um sonho, qual é a revelação? E eu já digo, a revelação é que você comeu demais na janta, por isso que ficou desse jeito, né? Mas eu quero falar de sonhos que não são oriundos de nós termos nos alimentado demais, que não são oriundos de uma comida que nós comemos e o nosso corpo absorveu, mas eu quero falar de um sonho, de sonhos que estão no coração de Deus para as nossas vidas, amém? Antes disso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 40, e nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos nessa noite. E eu queria que você começasse a clamar a Deus aí onde você está em espírito, começar a dizer: Senhor, fala comigo com essa palavra nessa noite, fala através do teu servo comigo nessa noite, que você dissesse: Senhor, eu preciso ouvir a tua mensagem, eu preciso ouvir a tua palavra, eu abro meu coração para ouvir aquilo que tu queres falar comigo. Então, enquanto eu estou pregando aqui, você está intercedendo aí, e aí o que acontece? Acontece que Deus ele começa a agir, porque ele vem, ele vê o nosso coração desejoso de querer mais de Deus, então ele se derrama sobre a nossa vida, amém? Gênesis capítulo 40, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: quando José, ele foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do Senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então, esses dois homens, o copeiro do rei e o padeiro do rei, no início do capítulo, no verso 40, no capítulo 40, no verso 1, você vai ver que a Bíblia diz que eles ofenderam ao rei, eles fizeram uma ofensa ao rei. Não sei o que eles aprontaram para o rei, sei que o rei colocou eles na prisão, na mesma prisão onde estava José, que não deveria estar ali. Você deve lembrar que José, ele foi colocado injustamente nessa prisão, né, de uma acusação, de um assédio sexual na esposa de Potifar, que foi uma mentira, que não foi uma verdade, e ele é lançado então, lá dentro dessa prisão, e lá ele se torna o quê? Ele se torna o chefe da prisão, ele comanda aquela prisão, então ele está com o controle todo lá nas mãos dele, e ele nota então, ele era tão bom do que fazia, né, que ele se tornou o melhor carcereiro da prisão, mesmo estando preso, né? É uma pessoa que está presa sem algemas, né? Ela está presa em liberdade, mas ela está livre, né? Mas ela está presa. É assim que ele estava lá, José, tomando conta de tudo. E ele então, quando ele vai até esses homens, ele vê que o semblante desses homens estava diferente, havia algo diferente na vida deles, e eles entenderam então que alguma coisa estava acontecendo, e José pergunta: o que houve? E eles contam então que eles sonharam, e esse sonho que eles tiveram trouxe um pouco de perturbação para eles. Por quê? Porque eles não conseguiram interpretar o sonho, eles não conseguiram decifrar o sonho, eles não conseguiram entender o que o sonho estava querendo dizer. E os sonhos, eles fazem parte da nossa vida, os sonhos, eles fazem parte do nosso planejar, do nosso avançar, do nosso conquistar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sonhamos com alguma coisa. Tem pessoas que sonham em constituir sua família, sonham em casar, estão esperando o milagre do Senhor, sonham, né, em ter o seu trabalho, sonham em ter a sua casa própria, outros sonham em comprar um carro, outros sonham em fazer uma viagem, outros sonham em morar fora do país. Sonhos, dos mais diversos que possam existir. Existem sonhos que nós temos que nos fazem leves. Existem sonhos, coisas que nós sonhamos, que a gente fica planejando, e esse sonho me torna leve. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Roberto e a Dayana, né? Estão sonhando com o casamento da Júlia, isso deixa eles leves, né? Um dia eu vou casar minha filha, né?
a minha princesa, né? Algumas coisas vão ter que ser trabalhadas, mas até lá, né? Mas ele está ali, é um sonho bom, é um sonho sadio, é um sonho leve. A pessoa sonha, né, em fazer uma faculdade, e ela está lá se esforçando, está estudando, está dando o seu melhor, porque ela sonha em ser um profissional. É um sonho leve, é um sonho sadio, é um sonho bom, é um sonho que nos fortalece. Amém, igreja? Mas nós temos sonhos também que eles acontecem na nossa vida, que eles nos fazem ficar pesados, eles nos fazem ficar angustiados. Existem sonhos que nós começamos a sonhar, que nos fazem ficar tristes, que nos sufocam. Às vezes sonhamos com coisas que acabam sufocando a nossa vida, que acabam nos impedindo de avançar, que acabam nos impedindo de ver o que está ao nosso redor, porque nós estamos tão concentrados naquele sonho, tão concentrados naquela decisão que nós tomamos, que nós não conseguimos ver mais nada ao nosso redor. Então tem sonhos que nos fazem acordar pesados, angustiados, tristes, sufocados. Tem sonhos que nos direcionam para um propósito, e tem sonhos que nos afastam do propósito. Amém? Até aqui? Tem sonhos que nos apontam para um futuro e nos levam a grandes conquistas na vida. Mas tem sonhos que nos apontam para a morte e nos levam a ruínas. E nós poderíamos aqui citar alguns sonhos que nos levam a ruínas, ou poderíamos usar o exemplo de algumas pessoas que nós conhecemos, não só na Bíblia, mas também aqui no mundo real. Não que a Bíblia não fosse real, no mundo de hoje, né? Esse real não ficou legal. No mundo de hoje, no mundo atual, que nós poderíamos dizer assim: nossa, sonhou tanto, desejou tanto, planejou tanto, está em ruínas. Com certeza você conhece alguém nesse estado. Quando um sonho ele te afasta de Deus, ou quando um sonho ele impede você de cumprir um propósito, este sonho ele vai te matar. Ou melhor, está te matando. Quando um sonho, ele te afasta de Deus, ele te afasta de Cristo, ele impede você de cumprir um chamado, ele impede você de estar na igreja, esse sonho, ele está te matando. Olhe para o seu vizinho aí e pergunte para ele: você está morrendo, irmão? Então dá um aleluia aí, dá um glória a Deus, irmão. Ajuda o homem que está lá em cima, que ele está quase sem voz. Vamos fazer pregação e ficar melhor um pouco. Tem sonhos, tem coisas que vão nos afastar do propósito de Deus, e vão impedir eu de cumprir o propósito. Esse sonho ele está matando você. Tudo aquilo que está afastando você do propósito de Deus é um sonho que está matando você. Salomão, por exemplo, um homem sonhador, fez tantas coisas. E o início da vida de Salomão é maravilhosa, porque ele é um homem de Deus, ele faz coisas maravilhosas, mas passa um tempo, o coração de Salomão começa a sonhar com coisas além. E é muito interessante isso, porque nós podemos ter sonhos de Deus na nossa vida, bem estabelecidos. Deus pode colocar os sonhos dele em nós, mas pode que chegue um certo momento, pode que a gente comece a dizer assim: esse sonho de Deus está muito devagar, está muito pouco, eu vou dar uma melhorada nesse sonho, eu vou dar uma ampliada um pouco mais nesse propósito. O propósito de Deus está muito legal, mas eu fui chamado para algo mais, e nós acabamos querendo às vezes ensinar a Deus como que Ele tem que fazer com a gente, né? Senhor, vamos lá, Senhor, até aqui tudo bem, mas eu quero mais. E Salomão ele passa por isso, porque Salomão ele era um homem que ele tinha tantas coisas, mas no final da vida dele ele diz uma palavra. Eu queria ler com você Eclesiastes capítulo 2, do 4 até o 11. Vamos ler aqui no telão todos juntos, para ficar mais fácil da gente entender. Travou? Não, destravou. Travou de novo, destravou. Vamos lá. Lancei-me a grandes projetos, Salomão falando isso, tá bom? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim.
Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. O homem tinha bosque, gente. Vamos lá. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém. E ele ainda debocha, né? As delícias dos homens, né? Quem é que não ia querer ter um harém? Eu não, irmão. Eu, de jeito nenhum. Meu harém é de uma mulher só. E ai de mim pensar diferente disso. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Olha o Salomão falando dele, gente. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Gente, tudo que eu quis eu tive, tudo que eu desejei. Isso aqui é o máximo, né? Uma Ferrari, pum, tá na garagem. Uma Ferrari. Uma casa na praia, em Camboriú, só eu. Tem que tirar todo mundo da volta, está aqui. Certo? O que ele desejava, ele conseguiu. Nada me neguei, nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi, não muda ainda, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nós lendo isso, a gente diz assim: Salomão viveu bem, né? Foi o cara. Parece até aquele testemunho, né? Daquelas pessoas que se convertem, né? Aí eu escutei o testemunho uma vez. O irmão, ele chegou aqui, né? Aqui não, mas chegou no altar e disse: irmãos, porque quando eu era traficante, eu atravessava o país, eu trocava tiro com a polícia, e eu tinha tantas mulheres, e eu fazia, e acontecia, e tinha casa aqui, tinha dinheiro lá, mas eu me converti, irmãos, e agora eu estou aqui. O cara que está na igreja pela primeira vez e diz: não quero ser crente, eu quero ser traficante, né? Porque o cara está tão alegre falando lá da vida no mundo, mas quando fala de Jesus, ele: agora eu sou crente, né? Salomão, ele está assim: gente, olha, eu consegui tudo, eu sou o cara. Mas olha o que ele termina dizendo no versículo 11: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele identifica que não adiantou nada, mesmo tendo tudo, ele não encontrou algo a mais que ele queria. Por quê? Porque ele se perde de um sonho, ele se perde de um propósito de Deus. Mesmo tendo tudo, isso aqui eu ensino para nós, porque às vezes a gente fica bitolado: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquele outro, se eu fosse assim, se eu fosse assado. Ei, você tem tudo que você precisa em Jesus, amém? Qualquer coisa a mais ia ser prejudicial a você. Tudo que Deus precisar dar a você, Ele vai dando aos poucos, conforme você vai crescendo e merecendo. Amém? Pastor, porque se eu tivesse dinheiro, nós já tínhamos construído essa igreja. Irmão, construa a igreja que Deus vai dar dinheiro para você. Nós queremos às vezes barganhar com Deus. Pastor, mas se eu ganhasse tanto, eu ia fazer tal coisa. Então faça essa tal coisa, para que Deus abra as portas para você ganhar esse tanto. É assim que o evangelho, ele acontece na nossa vida. Então nós vemos Salomão dizendo que foi tudo em vão, que não adiantou ter essa sabedoria toda, porque ele estava longe do propósito de Deus. Por outro lado, a gente vê um homem muito conhecido para nós, eu até preguei há pouco tempo sobre ele, de Zaqueu, um homem importante, rico, cheio de posses, respeitado na cidade. Ele sobe numa árvore para ver Jesus, e quando ele tem esse encontro com Jesus, ele abre mão de tudo o que ele tem por causa de Cristo. Ele abre o seu coração, ele abre a sua vida, e diz: olha, se eu roubei, eu vou restituir. O que eu tenho, eu vou dividir com os outros.
é diferente. Quando eu encontro um propósito pelo qual eu devo servir, tudo na minha vida muda. Ele encontra um propósito agora. Antes era só ganhar dinheiro, antes era só cobrar impostos, antes era só tirar alguma coisa dos outros. Agora ele encontra um propósito. Agora eu vou dividir, agora eu vou ajudar, agora eu vou restituir. Ele encontra Jesus, ele encontra um propósito. Se você quer saber qual o propósito de Deus para a sua vida, encontre Jesus. Ele é o propósito de Deus que você precisa. É nele que está escrito os teus propósitos. Os teus sonhos e caminhos, eles podem te levar para a morte, mas eles podem te levar para a vida. Existem sonhos e caminhos que nós percorremos, que eles podem muito bem acabar com a minha vida, ou eles podem me impulsionar para algo maior de Deus. Amém? E eu creio que nessa noite você vai ser impulsionado para algo maior de Deus na sua vida, mesmo que você esteja na prisão. Prisão, pastor, prisão. Eu estou falando de um texto inicial de 2 homens que estão presos e que estão sonhando. E para completar, eu estou falando de um sonhador que já estava lá, esquentando a cadeia. José é um grande sonhador, preso. E esse negócio pega, porque os outros 2 foram presos e sonharam também. Você quer avançar? Você quer crescer? Ande com gente que sonha os sonhos de Deus. Se você andar com gente que não sonha os sonhos de Deus, você vai andar igual caranguejo, para trás. Ande com quem tem sonhos de Deus para a sua vida. Dentro da prisão, 2 sonhos, 2 pessoas diferentes, no mesmo dia, no mesmo lugar, porém sonhos com destinos totalmente diferentes. Muitas vezes eu olho para a igreja e eu vejo esse mesmo cenário acontecendo. Eu vejo pessoas sonhando com o propósito de Deus e querendo muito que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, querendo muito que as coisas de Deus aconteçam. E eu vejo também pessoas que estão sonhando sonhos totalmente longe de Deus. É normal isso da igreja. É normal às vezes no meio da família, no meio do casal. Às vezes um dos cônjuges pensa e está sonhando coisas grandes de Deus, e o outro cônjuge, ele está pensando em ganhar dinheiro. Então muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, nós estamos aqui, pastor, qual é o meu propósito? O que Deus quer para mim? O que Deus quer fazer comigo? Mas eu não me envolvo dentro desse propósito de Deus, eu acabo me envolvendo com o propósito do mundo. E às vezes não conseguindo descobrir aquilo que Deus quer para mim e aquilo que Deus quer fazer comigo. Os 2, o copeiro e o padeiro, estavam presos por terem ofendido o rei. Prisões, queridos, eles podem estabelecer limites físicos para nós, mas eles não conseguem estabelecer limites espirituais na nossa vida. Nós podemos até estar aprisionados algumas vezes por algumas coisas que acontecem com a gente, aprisionados por algo que tenha acontecido, por algo que tenhamos feito, por algo que tenhamos falado, por uma atitude que não era para ter sido feita. Isso causa uma prisão na gente. Estamos aprisionados fisicamente. Mas essa prisão, ela é somente física, ela é algo limitado ao físico e não ao espiritual. Porque esses 2 homens estão presos, mas eles conseguem sonhar. E um sonho bom, outro sonho ruim. Mas José estava lá antes. E José, ele tem somente sonhos bons. Ele está sonhando com algo maior. Ele não sabe o que é, ele não sabe como que vai acontecer, mas ele viu lá os trigos se prostrar a ele, o sol e a estrela se prostrar a ele. Ele viu as coisas acontecer, ele está acreditando que algo vai acontecer. Ele não sabe quando e como, mas ele continua no propósito, mesmo estando na prisão. Às vezes acontece com a gente das coisas darem um pouco errado. E eu vou usar o termo aqui prisão, conjecturando tudo isso que às vezes o errado, as coisas que não deram certo, aquilo que está empacado na minha vida, eu não consigo ir, os erros, os passos errados que a gente dá, uma prisão, algo que nos aprisiona, um casamento mal feito, agora não tem o que fazer, uma decisão errada, agora não tem mais como voltar atrás.
entrou num negócio furado, agora não tem como desfazer, e nós nos aprisionamos, e achamos que porque estamos aprisionados por coisas que estão acontecendo ao nosso redor, por coisas que foram oriundas de nós mesmos, nós estamos perdidos. Não, as prisões físicas da nossa vida, elas não impedem os sonhos espirituais de Deus acontecer em nós, amém? Não importa se você está na prisão, se você está na luta, se você está no deserto, você pode usar o nome que quiser para isso, não importa se você está passando por problemas, por situações difíceis, isso não limita os sonhos de Deus para a sua vida, pelo contrário, só te treinam para quando o sonho chegar, você estiver mais preparado ainda, mais forte ainda, mais firme ainda. Você não pode desistir diante das dificuldades. Só tem uma pessoa que consegue limitar Deus. Como assim, pastor? Alguém consegue limitar Deus? Caleb cantou a pedra. Quem, Caleb? Ele mesmo. Ninguém consegue limitar Deus. Ninguém. E nós colocamos assim, não, agora o problema vai limitar Deus. Deus não pode fazer algo, por quê? Porque eu cometi um erro. Ei, cometeu um erro? Te arrepende, pede perdão a Deus, faz o que a Bíblia diz, não peca de novo, te reconcilia com Ele e volta para os caminhos dele de novo. Pastor, é simples. A minha Bíblia diz que é assim. Eu me arrependo dele. Me arrependo dos meus erros, me arrependo dos meus pecados, confesso eles, para que eu seja curado daquilo, e não volto a cometer eles novamente. É assim que a Bíblia me orienta, é assim que ela diz. Deus, Ele não coloca esse limite sobre a minha vida, pelo contrário, Ele coloca sonhos sobre nós. E eu não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Os momentos de grande aflição da minha alma, porque eu passo por momentos de aflição também, como você, porque nós somos iguais. Eu também passo por momentos de dúvidas, eu também passo por momentos de perguntas não respondidas, eu também passo por momentos que eu digo assim, o que eu faço agora? Eu passo por momentos que eu não sei o que fazer. Eu tenho dias que eu sento no meu banquinho lá no pátio, embaixo das minhas romãs, converso com elas não são mal educadas nunca, nem bom dia me dão, e eu fico lá às vezes pensando o que eu faço, e não sei o que fazer às vezes, e eu me levanto de lá, eu digo, se não estou querendo conversar, eu vou embora. E sai às vezes sem respostas. Mas daqui a pouquinho, Deus Ele traz algo sobre o nosso coração. Deus ministra algo sobre a nossa vida. É nos momentos de maior aflição da alma, nos momentos de maior dificuldade. Comigo é assim. É os momentos que Deus mais se revela na minha vida. Por que será? Essa semana eu estava orando, estava falando com Deus, Senhor, por quê? Por que é assim? Porque parece que a gente é bem mais crente quando tem problema. Cara, quando vem um problema, parece que a gente vira um crentão. Quando vem uma situação difícil, parece que a gente vira um cara de mais fé do mundo. Não, peraí, agora sim, eu vou lutar, eu vou guerrear. Às vezes Deus me disse assim, não precisa ser assim. Tu pode ser crente quando tudo estiver bem. Aqui quando tudo está bem, tu começa a sonhar os teus sonhos, tu esquece dos meus. Então eu preciso te relembrar que eu tenho um propósito, e tu tem que caminhar nesse propósito. Às vezes as lutas e as aflições que nós sofremos nada mais são do que instrumentos de Deus para nos manter dentro de um propósito. José então, ele foi vê-los pela parte da manhã e notou que eles estavam abatidos. Por quê? Porque eles sonharam e não conseguiram decifrar o sonho. Eles sonharam, mas não sabiam o que era. Eles tinham algo que já estava plantado na mente deles, mas não conseguiam interpretar aquilo, não conseguiam entender aquilo. E eu estou usando esse texto de uma forma
simbólica para exemplificar algo nos dias de hoje. E muitas vezes isso é assim que acontece com a gente. Porque nós conhecemos pessoas que elas têm muitos sonhos, sonhos dos mais variados possíveis, mas elas são frustradas. Por quê? Porque os sonhos delas não desenvolvem. Eu conheço pessoas que elas têm sonhos maravilhosos, projetos magníficos, mas eles não saem do papel, porque elas não conseguem desenvolver esses sonhos, esses projetos, porque eles estão fora do propósito de Deus para a vida delas. Na verdade, eu vejo que muitas pessoas dentro da igreja, elas não conseguiram ainda entender o versículo chave da Bíblia, que é Jeremias 29:11. Tem pessoas que perguntam: qual é o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Jeremias 29:11 responde. Está aí? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Quem é que não quer prosperar, gente? Em todas as áreas da vida. E de não lhes causar dano. Quem é que quer não sofrer dano nunca mais? Planos de trazer-lhes esperança e um futuro. Nós temos o direcionamento de Deus para os nossos sonhos, mas nós perguntamos: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Está aqui. O propósito de Deus está aqui. Ele sabe os sonhos que tem, os planos que tem. Ele sabe aquilo que Ele quer para cada um de nós. Eu vou buscar numa faculdade às vezes, eu vou buscar num orientador às vezes, eu vou procurar num gabinete às vezes, eu vou buscar lá em alguém que faz aqueles testes para saber qual a minha aptidão. Eu procuro em tudo, eu tento tudo. O único lugar que eu ainda não procurei foi em Jesus. Porque o dia que você procurar o propósito da sua vida em Jesus, você vai encontrar. Batei e a porta abre-se-vos-á, buscai e acharei. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Senhor, qual é o teu propósito para mim dentro da igreja? Qual é o teu propósito para mim dentro do reino de Deus estabelecido na terra? Porque eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Qual é a minha função? Qual é a minha parte nesse negócio? É ganhar dinheiro, é ir para a praia, é viajar, é ficar rico. É esse o meu propósito, Senhor. Pastor, você está dizendo que isso não deve acontecer? Muito pelo contrário, irmão, você precisa fazer isso. E tem uns aqui que já venceu as férias, tem que ir logo. E tem gente que quando vence as férias, eles não vão, eles ficam incomodando, né? Então, vai tirar umas férias, irmão, está na hora. Tem uns que está na hora já de tirar férias. Volta agora para o final do ano bem. Leve, para as 12 noites tranquilo, descansado. Tem uns aí que pensaram: pastor, você não vai tirar férias não. Estou tentando, gente. Estou tentando. Mas o propósito de Deus, ele é muito claro para nós. E nós temos dificuldades. Por quê? Porque nós colocamos os nossos na frente. Nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que a gente quer, a gente deixa Deus de lado. Nós precisamos entender que os sonhos de Deus, eles são maiores, eles são diferentes dos nossos. Os sonhos de Deus têm um propósito, os nossos têm um objetivo. É diferente. Propósito é um desígnio de Deus, é algo que Deus deseja que você realize. Propósito é uma tarefa programada pelo Senhor. Você nasce com propósito. Diga para quem está do seu lado: você nasce com propósito. Diga para o outro: você tem um propósito na sua vida. Mas fale com fé, fale para essa pessoa, diga assim: Deus formou você, você nasceu com um propósito. Aleluia. Você tem um propósito. Só que muitas vezes, ao invés de eu ficar correndo atrás do meu propósito, eu fico correndo atrás do objetivo, do meu objetivo. O objetivo é o esforço que se faz para chegar em determinado local, ou conquistar determinada coisa. É diferente do propósito.
tenho o objetivo de conquistar alguma coisa, eu vou lutar para isso. Tenho o objetivo de correr uma corrida e ganhar, eu vou me preparar para isso. Objetivo de participar de um esporte, eu vou me preparar para isso. O objetivo é uma coisa, o propósito é outra. O objetivo tem tudo a ver com você, propósito tem tudo a ver com Deus. O objetivo você adquire durante as suas etapas de vida, propósito você nasce com ele. Você nasce com ele. E por causa, irmãos, dos nossos objetivos fora dos objetivos de Deus, por causa dos nossos objetivos fora dos propósitos de Deus, nós acabamos tendo sonhos pesados. Eu vou repetir que pode que no meu trocadilho aqui tenha errado um pouco. Por causa dos nossos objetivos fora dos propósitos de Deus, nós acabamos tendo sonhos pesados. Acabamos tendo sonhos cansativos. E aí nós dissemos: pastor, como é cansativo ser crente, como está pesado a igreja, como está pesado ser cristão. Você já deve ter falado isso alguma vez. Pastor, antigamente eu tinha tanta alegria de ir da igreja, tanta alegria de ir na casa do Senhor. Hoje parece que é um peso. Parece que a gente procura alguma razão, alguma desculpa para não ir. Vamos se arrumar para o culto, começa a procurar uma dor na perna, na unha, na cabeça. Dói a cabeça, dói. Para ver se eu consigo falhar o culto. Porque nós estamos correndo atrás dos nossos objetivos. Abandonamos o propósito. Aí quando eu abandono o propósito de Deus e corro atrás dos meus objetivos, os meus sonhos se tornam pesados, se tornam cansativos. E outra, os meus sonhos se tornam desviadores. Que isso? Quando os meus objetivos pessoais são maiores do que os propósitos de Deus, os meus objetivos vão fazer eu me desviar dos caminhos do Senhor. E aí, irmãos, eu não preciso dizer, vocês conhecem, vocês falam isso toda hora. Pastor, tal irmão, tem ministério, tem chamado, Deus tem um propósito tão grande na vida dele, é uma bênção de Deus, mas está fora da igreja. Porque os objetivos dele foram maiores do que o propósito. Eles não lutaram para cumprir o propósito, lutaram atrás do objetivo. Se o seu sonho ele está sendo um fardo pesado na sua vida, se aquilo que você está sonhando, aquilo que você tem planejando, está sendo pesado, está sendo difícil de carregar, possivelmente você está sonhando, você está focado em algo que Deus não planejou para você. Eu disse para um colega de ministério uma vez: cara, eu acho que Deus não te chamou para ser pastor. E ele disse: pois é, pastor, eu também acho. Mas ele insiste. Abre igreja, fecha. Abre igreja, não dá certo, ele vai lá e se junta com a outra. Aí no meio do culto dá um problema, ele pega: ei, os meus vão embora. No meio do culto, gente, bora os meus. Os meus. Não nasceu para ser pastor, mas nasceu para ser um grande evangelista, um grande missionário, um grande homem de Deus. A gente tem que encontrar até mesmo da igreja, dentro da igreja, nosso propósito, porque às vezes nós estamos trabalhando tão intensamente dentro da igreja, atrapalhando. Nosso chamado não é aquele, o objetivo de Deus para nós não é aquele, é outro, e eu estou lá insistindo, eu acabo atrapalhando. Eu quero pregar, mas eu não sei pregar. Eu quero pregar, mas eu não tenho o dom de pregar. Eu quero pregar, mas Deus não me chamou para pregar. Mas eu estou insistindo em algo que Deus não está abençoando. Deus me quer na porta, dando aquele sorriso maravilhoso para todo mundo que chega. E vocês não sabem, mas a nossa portaria tem ganhado muita gente para Jesus, tem conquistado o coração de muitas pessoas. Posso até dizer que talvez a portaria está conquistando mais corações do que o altar. E é um grande chamado de Deus.
Então nós precisamos entender. Eu quero... Nossa, esse relógio está errado. Ele está no sleep, no rápido. Está andando mais rápido que o normal. Eu quero analisar esses dois sonhos com você. Os dois sonhos do copeiro e do padeiro. Vamos olhar o do copeiro primeiro. Gênesis 40, versículo 9. Diz assim: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, a espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. E disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro, ok? Cara, que 10, o copeiro teve um sonho. É isso, em 3 dias eu vou voltar a servir o meu rei. Sabe o que era o copeiro, né? Aquele que ficava ali com a taça de vinho, primeira prova era dele. Que servir sim, esse cara tinha que estar bem com Deus sempre, gente. Esse é o cara que tinha que ser crente mesmo. O tal do copeiro. Aí, o padeiro tá lá, viu a história. Cara, essa história é boa. Se a dele foi essa, a minha deve ser melhor ainda. Aí o padeiro: ei, vem cá, eu também sonhei. Versículo 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse a José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Ok. Que legal, em 3 dias? Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Nossa. Cara, tem sonho que é bom ficar sem interpretação. Vamos lá. Me permita começar de trás para frente. Eu vou falar primeiro do sonho do padeiro, né? Porque eu não quero terminar essa história falando de coisa ruim. Vamos começar pelo padeiro então. O padeiro, ele tem um sonho. Escute, primeira lição que você precisa tirar dessa palavra nessa noite. Quando eu sou a base dos meus sonhos, os meus sonhos são sonhos de morte. Quando eu sou a base dos meus sonhos, os meus sonhos são sonhos de morte. Ele diz: sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Sobre a cabeça dele, algo que ele fez, algo que ele criou. Ele era o padeiro. O padeiro, ele se apresenta dizendo: eu trago sobre a minha cabeça 3 cestos de pães que eu produzi, obra das minhas mãos. Eu queria que a mídia colocasse para mim Gênesis 40, 17, na versão revista e corrigida, por favor. Porque ele faz questão de dizer, nós estamos trabalhando na linguagem NVI, mas olha o que diz na revista e corrigida. Vai dar? Vai dar. Na cesta de cima havia todo tipo de pães, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. Ele está dizendo que é obra das minhas mãos, eu que fiz, eu faço. Todos os manjares do Faraó estão lá no último cesto, eu que fiz, eu amassei, eu criei, os manjares eu fiz, foi tudo coisa da minha mão. Ele deixa claro que tudo aquilo era obra das mãos dele. Ele não reconhece Deus nisso, mas ele reconhece a força do braço dele. O sonho dele tinha a ver com aquilo que ele conseguia produzir. O sonho dele tinha a ver com aquilo que ele era capaz de fazer. E aqui nasce um grande problema, de quando nós achamos que a nossa força é a capacidade que nós precisamos para chegar a algum lugar.
Quando nós achamos que a nossa força é tudo, que a nossa inteligência é tudo, que aquilo que eu faço é tudo, que eu sou o máximo, é um problema quando eu penso isso. Ninguém faz melhor do que eu, ninguém sabe melhor do que eu, ninguém faz isso melhor do que eu faço. E isso é um grande problema. Porque se tudo que você busca e trabalha está sob o trabalho das suas mãos, se tudo que você faz depende do trabalho das suas mãos, isso é um sonho de morte. Conhecemos pessoas que por causa da busca incessante pela riqueza, pela glória, pela fama, se encheram de soberba. Pessoas que trabalham em 3, 4, 5 empregos porque querem adquirir, querem ganhar, querem comprar, e elas tornam a sua vida uma soberba, a soberba da vida. Já pregamos isso aqui. Concupiscência dos olhos, desejos da carne. A vida que eu vivo, a vida que está ao meu redor, ela me atrai a conquistar, a querer, a adquirir, a comprar, a ter mais do que o outro. Se o irmão entrou de Nike aqui, eu tenho que entrar com um outro Nike melhor. Se o irmão comprou um carro zero, eu tenho que comprar um carro melhor. Se eu vejo o irmão aqui com um perfume, importado, barato, eu vou comprar um perfume importado mais caro. Para quê? Para dizer que eu tenho mais, que eu posso mais, que eu consigo mais. A soberba. E a soberba faz a vida ficar pesada. A soberba faz a vida ficar difícil, gente. Porque a gente compete com as coisas da vida. A soberba me faz competir com as coisas da vida. A soberba me faz competir com as riquezas do mundo. A soberba me faz sonhar com as coisas que estão lá fora. A soberba não deixa eu olhar para o propósito de Deus. A soberba, ela me faz autossuficiente. Isso é um problema. Em todas as áreas da minha vida, quando eu sou autossuficiente, é um problema na minha vida profissional. Porque eu não me dou colega nenhum, eu não avanço em lugar nenhum. Isso é um problema na minha vida amorosa, porque quando eu sou autossuficiente, quando eu sou soberbo nos meus relacionamentos, eu causo problemas. E isso, se é soberbo, é um problema até mesmo na vida ministerial. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando de confiar em uma outra pessoa, ele está dizendo de mim mesmo. Ele está dizendo assim: que bobo que eu sou se eu confiar na minha mão. Que bobo que eu sou se eu confiar em mim mesmo. Deus, queridos, deseja que você dependa dele em todos os momentos. Amém? Deus, Ele quer que você dependa dele em todos os momentos. Segundo ensino, eu quero passar para você, que quando o meu sonho, ele pode se tornar um fardo. Ele diz assim: sobre a minha cabeça há 3 cestos de pães. Você sabe o que é carregar 3 cestos da cabeça, gente? 1, 2, 3. Aquilo era um peso, aquilo era um jugo, aquilo era algo difícil para ele. Havia um fardo, mas era um fardo que ele mesmo tinha produzido. Não foi outra pessoa que produziu, foi ele mesmo que produziu aquele fardo. Quantos de nós temos produzido fardos ao longo de nossa vida que tem se tornado pesados? Será que você pode lembrar de algum? Algum fardo que você tem carregado ao longo da sua vida que tem sido pesado? Ah, pastor, esse fardo aqui está me tornando tão pesado. Essa situação está sendo tão pesada. Isso, pastor, está sendo tão pesado na minha vida.
E o pior de tudo, foi eu mesmo que construí isso em cima de mim. Construí, pastor, uma base. Eu construí, pastor, um nível financeiro para minha família, que hoje eu não consigo mais retroceder. Sabe, pastor, o meu nível financeiro, ele é muito alto. Ei, está falando com o dono do ouro, com o dono da prata. Para ele não tem nível financeiro, para ele não tem limite bancário, gente. Mas os seus objetivos acabam atrapalhando os planos de Deus. Estava lendo um livro esses dias, T.D. Jakes. Ele conta testemunho de um empresário. A empresa estava passando por um grande problema, havia em torno de 200 funcionários, passando por uma grande crise, empresa americana. E ele então fez um propósito com Deus. E ele disse: Senhor, essa empresa, ela só existe porque Tu me deu ela. Essa empresa, ela não é minha, essa empresa, ela é Tua. E eu tenho feito tudo que eu posso aqui, mas eu acho que eu estou fora do Teu propósito. O dono dessa empresa, ele faz essa oração e diz: eu acho que eu estou fora do Teu propósito, porque se eu estivesse dentro do Teu propósito, estaria dando tudo certo. Porque eu fiz propósito de ajudar missionários, eu não estou conseguindo. Eu fiz propósito de construir igrejas, eu não estou conseguindo. Eu fiz propósito de abençoar pessoas, eu não estou conseguindo. Então, alguma coisa está errada. Eu preciso que você me diga o quê? E Deus falou com ele. E a história dele começa a mudar. Hoje, a empresa dele se tornou uma multinacional. E todo ganho, ele continuou morando no mesmo apartamentinho de quando ele iniciou a empresa dele. Ele anda de carro popular. Estados Unidos eu estou falando, gente, que ele podia andar de caminhonete, que é muito famosa lá, né? Carrão, Camaro. Não, ele anda de carro popular, mora no apartamentinho dele, um milionário, que tem uma empresa multinacional. Ele já construiu mais de 1000 igrejas mundo afora. Ele sustenta praticamente 5.000 missionários no campo de trabalho. Quando a nossa vida, ela tem um propósito, ela não se torna pesada. Se a nossa vida está pesada, Mateus, tem que dar uma olhadinha. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar. Terceira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. Quando o seu sonho engrandece você mais do que a Deus, é um sonho de morte. Dá para repetir aquele versículo na revista corrigida lá? Gênesis 40, 17. Quando o meu sonho, ele me engrandece mais do que a Deus, dá nisso. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Quando o sonho, ele busca os aplausos, quando o sonho, ele busca as bajulações, quando o sonho, ele busca os reconhecimentos, quando o sonho, ele busca as coisas desse mundo e não as coisas de Deus. Quando o sonho, ele enaltece as obras das minhas mãos e não as obras de Deus, eles se tornam pesados, se tornam sonhos de morte. Quando a gente começa a buscar incessantemente a glória do reconhecimento, do trabalho, eu preciso que me reconheçam, eu preciso que me vejam. Na empresa eu passo a perna em todo mundo para que eu seja o primeiro. Eu atropelo quem tiver que atropelar para mim assumir a vaga. Eu preciso ser o melhor, custe o que custar. Objetivos são diferentes do que propósitos. Nós não fomos feitos, irmãos, para receber glórias aqui nesta terra. Pelo contrário, nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo para dar glória a Ele.
Esse negócio de estar recebendo glória aqui na terra não é para a gente, não. O que tem para nós é um galardão, é uma coroa no céu preparada para a gente. É isso sim, isso é nosso. A glória aqui nessa terra não é nossa, ela é de Deus. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, e a gente vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, dizendo assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uau! Até comer. Mas comprar uma roupa, para quê? Para a glória de Deus. Visitar uma pessoa para quê? Para a glória de Deus. Tirar férias, pastor? Isso, tirar férias para a glória de Deus. E a alegria dos irmãos. Tudo eu tenho que fazer para a glória de Deus. Quando eu perco esse entendimento, eu começo a fazer tudo por um objetivo. E quando eu começar a fazer tudo por um objetivo, vai ficar pesado, vai ficar difícil, vai ficar ruim ser crente, vai ficar difícil ser cristão. Aí vai começar aquele negócio: eu acho que eu não vou mais na igreja, eu não quero ir mais na igreja. E eu começo agora a pensar: eu bebo ou não bebo? Eu tomo uma cerveja ou não tomo? Ah, mas como eu quero uma cerveja, como eu gosto de uma cerveja. Parece que tem aquele cara da caneta azul, né? Como eu quero a cerveja, como eu gosto da cerveja, eu preciso da cerveja. Beba a água do Espírito sobre a sua vida. Ele é a água viva. Sabe, quando esses desejos do mundo começam a vir sobre o seu coração, sabe o que é isso? É a ausência de Deus na sua vida. Toda vez que tiver ausência de Deus na sua vida, a vida vai querer completar você com alguma coisa, com droga, com cigarro, com bebida, com prostituição. Falta de Deus. Desejos desenfreados, pastor, é o diabo. Pastor, o diabo está diabando aqui na minha volta. Porque o diabo diabeia, gente. O diabo está aqui, pastor, está se lançando. E pastor, eu não sei, mas eu não posso olhar para uma mulher que eu fico doido. Vai te converter, carne velha, pedaço de carniça. Vai aceitar Jesus de uma vez, vai te converter, vai ler uma Bíblia. Falta de Deus na sua vida. Pastor, se eu sinto o cheiro da cerveja, parece que sobe. Sobe, o espírito Zé Pilinta vem subindo mesmo. Eu vejo a mulher, pastor, parece que uma coisa arrepia, é a pombagira perto de você. Porque a falta de Deus. Quando a nossa vida, ela tem falta de Deus, nós abrimos lugar para outras coisas, para outros espíritos agir dentro da nossa vida. É falta de Deus. É só falta de Deus. Não busque os reconhecimentos que esse mundo pode te dar, mas busque a glória de Deus. O apóstolo Paulo, gente, esse cara é maravilhoso. Sério, quando eu chegar no céu, depois que eu ver Jesus, que eu adorar Jesus, que eu receber minha coroa, né? Que eu souber onde eu vou morar, tudo. Depois disso tudo, eu vou procurar Paulo e vou dar um abraço nele. Vou dizer: Paulo, eu te admirava demais. Porque olha o que ele fala em Gálatas 6,14. Olha o que ele diz. Gálatas 6,14. Ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz. Toda a glória que pode vir para mim, ela tem que vir da cruz. Cara, tu é o cara, graças a Deus. Tu é um ótimo pregador por causa da cruz, por causa de Jesus. Senão ia ser um Zé Pilintra. Deixa eu perguntar aqui para você rapidinho, para nós continuar. Qual é o lugar que Jesus está ocupando nos teus sonhos? Qual o lugar? Qual é o lugar que Jesus está ocupando nos teus projetos? Quando você acorda de manhã e você vai trabalhar, você planeja toda a sua rota. Qual o lugar de Jesus da sua rota? Aonde está Jesus nos teus sonhos,
nos teus dias, nos teus projetos, nos teus objetivos. Aonde está Jesus? Onde é que Ele está, gente? Segunda lição: o recado está sendo dado pelo Senhor. Os sonhos de Deus, eles têm início, preparo e amadurecimento. Gênesis 40:10. Ele está contando do sonho. Pode botar o 9 primeiro. Vamos lá. 49. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E meu sonho: vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachas. 3 tempos aqui: o tempo de brotar, o tempo de florescer e o tempo de amadurecer. Sabe qual é o nosso problema? Que nós nos acostumamos tanto com fast food. A gente se acostumou tanto com a lasanha congelada que a gente nem sabe mais como fazer lasanha, gente. A gente se acostumou tanto comprar o empanado pronto, que a gente nem sabe mais como empanar um peixe. A gente se acostumou tanto a comprar a batata pré-cozida, que é só cozinhar, que a gente nem sabe mais como descascar uma batata. Porque a gente quer tudo pronto. E o pior, para agora. Para já. O cara sai do culto. Quando ele está terminando o culto, ele já está fazendo um pedido lá no aplicativo. 40 minutos. Tem 40 minutos para chegar em casa. Quando ele chega em casa, a moto chega junto. Pip, pip, chegou a comida junto com você em casa. Porque nós não temos mais paciência de esperar. Nós não estamos conseguindo mais esperar. Nós estamos tão sem paciência, com tanta pressa, que qualquer coisa a gente pega, a gente come cru às vezes. A lasanha tem que ficar 15 minutos lá no micro-ondas. Fica 5, ela já está molinha na volta. Não, tá bom. Dentro ela está congelada dura, mas você está comendo o que está mole na volta, porque a gente está com pressa. Aí entra o ditado: o apressado come cru. Nós não temos mais o desejo de buscar. Eu não consigo mais deixar os sonhos de Deus brotar na minha vida. Eu não dou mais tempo para que os sonhos de Deus floresçam em mim. Eu não consigo amadurecer algo de Deus na minha vida. Todo sonho de Deus, ele tem que começar brotando no nosso coração. Tem que nascer aqui primeiro, gente. Tem que nascer aqui. É aqui que nasce os sonhos de Deus no nosso coração. Quero pregar a palavra de Deus. Começa a nascer aqui o sonho de ser um pregador. Começa a nascer aqui o sonho de ser um pastor. Começa a nascer aqui o sonho de ser um músico. Começa a nascer aqui o sonho de ser um missionário. Tudo começa a nascer aqui. E quando os sonhos começam a brotar no nosso coração, a gente vai perceber que tudo na nossa vida, ele caminha em direção ao meu sonho. Quando ele brota no nosso coração, nós precisamos florescer. E vai chegar o tempo de florescer, dar brotos. E o tempo de dar brotos e florescer é o tempo da árvore bonita, gente. É o tempo das flores. É o tempo que os frutos começam a nascer. Existe um tempo determinado para todas as coisas da nossa vida. Não apresse o tempo e o processo de Deus. Terceiro, são só 99. Terceiro, os sonhos de Deus são colocados em nossas mãos. Versículo 11. Bota o 11 lá. 11. A taça do faraó estava em minha mão. Onde é que estava a taça do faraó? Deixa eu perguntar, a taça era de quem, gente? Era dele? Era do copeiro?
era do faraó. A taça era do faraó. Escuta uma coisa: o que você tem nas suas mãos não é seu, é de Deus. O que eu tenho não é meu. E se foi me dado, não foi porque eu conquistei, mas foi me dado porque Deus me deu. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é: o que Deus tem colocado nas suas mãos? E você tem usado isso como? De que jeito? Porque Romanos 11:36 diz que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Não é para mim, por mim e para mim, mas é para ele, por ele e para ele. O que eu faço é para a glória de quem? O que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho feito o quê? Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos dispenseiros do Senhor. O que é um dispenseiro, pastor? Dispenseiro é quem tem a chave da dispensa. Dispensa é o lugar onde se guarda o alimento. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos dispenseiros. Nós somos aqueles que entregamos para as pessoas o alimento que vem do reino de Deus para a vida delas. Você é um dispenseiro do Senhor. Deus tem dado para você a chave do reino dos céus, e você precisa fazer o quê? Entregar o reino dos céus às pessoas, levar as pessoas ao reino dos céus, abrir a despensa e alimentar as pessoas com a palavra que vem de Deus sobre a vida delas. Você tem feito o quê com aquilo que Deus tem te dado? Tem colocado aonde, irmão? Tem escondido aonde? Você é um dispenseiro do Senhor. Você foi chamado para falar de Cristo. A taça não era dele, a taça era do faraó. O versículo 11, ele continua, pode deixar o 11 aqui. Ele continua dizendo o quê? Vamos lá. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó. As uvas estavam onde? Na videira, que estava na frente dele. Ele pega a uva não é dele. E o que ele faz? Ele espreme na taça. E o que ele faz? Ele dá a taça para o dono. Não tem nada a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Não tem nada a ver com o copeiro. Não é sobre mim. E nem sobre o que eu devo fazer. É assim, né? Não é sobre nós. Nem sobre o que desejo fazer. Tudo sobre você. Não é sobre mim. O problema é quando eu quero pegar tudo para mim. A taça é dele, a videira é dele, as uvas são dele. Qual é o meu papel? Espremer só e entregar para o dono. Nós não somos dono da bênção, mas ele é o dono. Tudo que eu faço não é para mim, mas tudo que eu faço é para ele. E eu vou terminar lendo a última parte. E a entreguei em suas mãos. Está aqui, Senhor. Pega, é teu. Eu peguei na tua videira. Eu usei a tua taça. Está aqui o teu suco. Pode pegar, é teu. Não tem nada meu aqui. A única coisa que tem minha aqui é o meu trabalho, que eu só fiz porque tu me deu condições de fazer. Os teus sonhos, eles podem ser sonhos para a vida, ou eles podem ser sonhos para a morte. Os teus sonhos podem ser realizações que vão levar você a conquistar o melhor dessa terra em Deus. Ou os teus sonhos podem ser aqueles que vão fazer você experimentar o pior dessa terra fora de Deus. Porque essa terra, ela tem o melhor para nós, mas ela tem também o pior.
Essa terra, ela tem das melhores coisas para nós. Ela tem frutos maravilhosos, doces, deliciosos, mas ela também tem frutos podres. E compete a mim e você decidir por onde que vai andar os nossos sonhos. Se eu vou andar correndo atrás de um objetivo, ou se eu vou estar correndo atrás de um propósito de Deus. Há um propósito de Deus para a nossa vida nessa noite. Bote a sua mão sobre o seu coração, diga: Senhor, que essa palavra ela possa frutificar dentro do meu coração aquilo que eu não consegui entender, ou aquilo que o pregador não conseguiu falar. Eu peço que teu Espírito fale comigo agora e ministre no meu coração, em nome de Jesus. Eu preciso da ministração da tua palavra sobre a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar juntos. Fecha teus olhos. Aleluia. Fecha teus olhos, te concentra com Deus. É uma boa oportunidade para você começar a falar em línguas. É uma boa oportunidade para você começar a orar. É uma boa oportunidade para você começar a falar com Deus. É uma boa oportunidade para você começar a alinhar os teus sonhos, os teus objetivos aos propósitos de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. Comece a alinhar a tua vida com Deus. Comece a te alinhar com o Senhor. Comece a te alinhar com o Senhor. Se o meu corpo errar o caminho, É noite de alinhamento. Comece a te alinhar com o Senhor. Comece a alinhar o teu propósito com o Senhor. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Pai, nessa noite nós oramos pelos teus filhos, oramos pelas nossas vidas aqui nesse lugar, Senhor. E eu peço, Senhor, que haja um alinhamento dos céus nessa noite sobre nossas vidas. Pessoas que estão talvez, Senhor, pesadas, sonhando sonhos que são de Deus, planejando coisas que não tem nada a ver com Deus, Senhor. Pessoas que talvez fizeram propósitos, objetivos que ao invés de aproximar estão afastando do Senhor. Pai, eu peço que nessa noite haja um alinhamento do céu, Senhor, entre nós e os céus. Que o céu desça sobre esse lugar nessa noite, Senhor, e haja um alinhamento dos céus conosco, meu Deus. Que eu possa alinhar a minha vida, que nós possamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus, aos objetivos dos céus, aos sonhos de Deus para nós, meu Deus. Pai, nós queremos fazer aquilo que Tu nos chamou a fazer. Nós queremos cumprir o chamado qual Tu determinou para cada um de nós. Então, Pai, nessa noite vem com o Teu poder sobre nós. Alinha o nosso coração ao Teu, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para entender a Tua palavra e o Teu propósito dessa noite. Aquilo que tem me afastado de Ti, Senhor, aquilo que tem afastado meus irmãos do propósito de Deus, aquilo que tem afastado, Senhor, cada um dos Teus filhos do propósito dos céus. Meu Deus, venha haver um alinhamento nessa noite, meu Deus. Venha, Senhor, consertar esse caminho. Venha parar essas veredas, Senhor. Venha consertar os caminhos, meu Pai, tortuosos. E que nessa noite o poder de Cristo, o
poder dos céus, o poder do Espírito Santo de Deus, ele possa vir sobre nós e trazer sobre nós a certeza de que estamos dentro de um projeto divino, a certeza que estamos dentro do propósito dos céus, a certeza, Senhor, nós queremos andar nos caminhos o qual Tu preparou para nós, nós queremos andar, Senhor, no caminho o qual Tu destinou para nós, não queremos ser perambulantes por aí, Senhor, não queremos ser desviados por aí, Senhor, não queremos estar afastados dos propósitos do céu, Senhor, mas nós queremos estar dentro dos Teus caminhos, queremos andar dentro dos Teus propósitos, queremos cumprir os Teus objetivos, Pai. Então nessa noite, meu Deus, venha com o Teu propósito aqui nesse lugar. Aquele que tem dúvida sobre o seu propósito, fala agora, Senhor. Fala agora, Senhor, manifesta a Tua presença agora, meu Deus, fala com essa pessoa agora, ministra esse coração agora, do chamado, do propósito, do chamado de dispenseiro, Senhor, do chamado para um propósito maior de Deus sobre a sua vida. Levante as suas mãos e diga: mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus sobre nós, mais de Deus sobre a tua vida, mais de Deus sobre a tua casa, mais de Deus sobre a tua família, mais de Deus sobre os propósitos da tua vida. Aleluia. Mais de Deus. Profetiza isso nessa noite, declara isso nessa noite.